Imagina uma pintura tão chocante, com regras visuais tão distorcidas, que, quando foi exibida pela primeira vez, Nossa, o público quase quis rasgar a tela da parede da galeria. exatamente. Hoje a gente chama isso de uma obra-prima inquestionável do cubismo. Mas a grande questão é, como a humanidade foi de desenhar bois perfeitamente proporcionais nas paredes das cavernas para, sabe, milênios depois, pagar milhões por quadrados distorcidos e mictórios em museus? É, essa é a verdadeira essência da história da arte. Ela nunca foi tipo apenas uma linha do tempo estática ou uma lista de quadros empoeirados. A arte não existe num vácuo, né? Com certeza não. Cada pincelada, ou cada forma geométrica quebrada é um reflexo imediato das crenças e das ansiedades políticas de uma época e, de forma muito crucial, das ferramentas tecnológicas também. Sim, é literalmente o diário visual de como a mente humana processa o fato de estar viva. Perfeito! E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão vital. Nós estamos usando aquele documento super abrangente, o Every Art Movement Explaining 20 Minutes, para mapear toda a evolução da expressão humana. É um material riquíssimo. Muito. E para quem nos escuta agora, seja a caminho do trabalho ou arrumando a casa, compreender essa jornada é tipo a rota mais rápida e fascinante para se tornar culturalmente bem informado. Aham, é a chave para decodificar esse mundo visual complexo que bombardeia nossos olhos todos os dias. Certo. Vamos desvendar isso. Começando pelas fundações mais absolutas. Tipo, como a arte passou de uma ferramenta pura de sobrevivência para uma tentativa de ditar a ordem do cosmos. Bom, para isso precisamos voltar à pré-história. Pense nas cavernas de Lascaux e Altamira. Tem aquelas pinturas de animais imensas, certo? Exato. Nossos ancestrais estavam usando recursos da terra ali. Pigmentos naturais, tons de ouro e carvão, mas não era para decorar a caverna. Não era um projeto de design de interiores pré-histórico. De jeito nenhum. Tinha razões profundamente ligadas ao ritual e à caça. E o mesmo ocorre com os petróglifos. Aquelas gravações em pedra. Isso, aquelas espalhadas por regiões da África, da Austrália e dos Estados Unidos. A arte ali era utilitária. Era, sabe, uma forma de garantir o sucesso na sobrevivência física, comunicando perigos e recursos do mundo natural. Faz sentido. Então era uma documentação bem literal do mundo físico imediato. Mas o jogo muda completamente quando as sociedades se fixam, né? Quando formam grandes impérios. Com certeza. Porque quando a gente olha para o Antigo Egito, o problema não é mais sobreviver a um animal selvagem na floresta. O problema passa a ser sobreviver à eternidade. E o documento destaca algo quase inacreditável. Foram 3.000 anos de consistência estrita. 3 milênios. É muito tempo. É como se os egípcios tivessem criado um manual de identidade visual corporativa na antiguidade e ditado regras tão rígidas que ninguém ousou mudar a fonte ou a paleta de cores por 30 séculos. É uma ótima analogia. E o que é fascinante aqui é entender o porquê dessa rigidez toda. Não era falta de habilidade, né? Ah, claro que não. O objetivo simplesmente não era o realismo anatômico. Quando a gente observa as pinturas nos templos de Karnak ou aquelas estátuas próximas às pirâmides de Giza, vemos aquelas figuras clássicas. Os torsos voltados para frente, mas as cabeças e as pernas de perfil. Exatamente. Essa distorção era deliberada. Servia a um propósito muito claro, que era garantir que todas as partes do corpo fossem representadas da forma mais reconhecível possível para a vida após a morte. Uau! Então a arte não precisava parecer um retrato fiel, ela precisava, reforçar a autoridade divina dos faraós. Sim, e manter a ordem cósmica inabalável. Era algo espiritual e político. É quase como um código visual de leis. E sabe, essa ideia de ignorar a realidade fotográfica em favor de uma essência, isso também domina as tradições orientais por muito tempo. Ah, sim, de uma maneira lindíssima, inclusive. A fonte pontua que a arte do chinês tradicional era inseparável da filosofia, da caligrafia e da natureza. Durante a dinastia Tang, a gente vê uma forte presença da arte budista. E na dinastia Ming, aquela lendária porcelana. E eles frequentemente usavam múltiplas perspectivas na mesma pintura, né? Exato. E faziam isso para refletir os princípios do daoísmo e de Confúcio. O foco era o fluxo da natureza e a ordem moral.
Não era tipo replicar a visão humana exata de um ponto fixo. A abordagem oriental sempre buscou capturar a filosofia do momento. Se olharmos para o japonês tradicional, Especialmente no período Edo, certo? sim, com mestres como Hokusai e Hiroshige, a gente vê a celebração do minimalismo e da impermanência. Aquelas estilogravuras clássicas. Pois é, essas obras são profundamente influenciadas pelo Zen. Elas não tentam dominar a paisagem ou colocar a natureza sob uma grade matemática. A arte convida quem observa a se integrar àquele ambiente efêmero, seja na queda de uma flor de cerejeira ou na arrebentação de uma onda do mar. É uma perspectiva muito poética. Mas, cruzando o globo de volta para o Ocidente, a mentalidade é bem outra. Há um despertar totalmente focado no homem físico. Grécia e Roma. Ah, obsessão clássica. Pois é, os gregos ficaram absolutamente obcecados com a perfeição anatômica e a harmonia. Eles nos deram as ordens arquitetônicas clássicas. A fonte menciona Doric, Ionic e Corinthian. Isso mesmo, as bases da arquitetura ocidental. E quando vemos uma escultura como o Discóbolo, sabe, aquele lançador de discos em pleno movimento? Aham, os músculos totalmente tensionados. Exato, a busca pelo naturalismo é palpável ali. Mas aqui vai uma dúvida que sempre surge. Se os romanos simplesmente absorveram essas técnicas gregas, por que a gente trata eles como um marco tão distinto na história da arte? Foi só, tipo, uma cópia glorificada? É uma distinção crucial, na verdade. A gente pode pensar nos gregos como os filósofos da beleza ideal e nos romanos como os engenheiros brutais da realidade. Engenheiros brutais, gostei disso. Porque a arte romana não queria apenas deuses perfeitos. Eles queriam o retrato hiperrealista, sabe, cheio de rugas, de um senador para provar o caráter individual dele. Mostrar a experiência de vida no rosto da pessoa. Exato. E na arquitetura, os romanos inventaram o uso prático de arcos e do concreto. Isso permitiu que a arte se tornasse um instrumento de infraestrutura e de poder civil. Não só templos bonitos, mas infraestrutura real. Sim, eles ergueram o Coliseu, o Panteão, maravilhas da engenharia que suportavam massas imensas de pessoas. Faz todo sentido. Mas todo esse império ruiu, né? E quando Roma cai, a balança pende brutalmente do mundo físico para o mundo espiritual. Uma mudança drástica. Total. A arte bizantina surge com uma carga altamente simbólica. Se a gente olhar para a Hagia Sophia, com aqueles interiores vastos, as figuras perdem aquele realismo muscular grego. Elas ganham proporções alongadas, meio rígidas, flutuando naqueles fundos de ouro incríveis. Pois é, a mensagem era muito clara. O corpo físico não importa mais, apenas a alma e o divino. E a gente vê a religião moldar a estética de formas grandiosas em várias geografias, não acha? Com certeza. Na Índia, por exemplo, o estilo Mughal floresce mais tarde ao fundir a tradição local com a arquitetura persa e islâmica. O Taj Mahal, né? Sim, o apogeu disso. Com aquela simetria estonteante e uma ornamentação que tenta, literalmente, trazer o paraíso divino para a Terra. Lindo demais. E na Europa, esse teocentrismo ditava até como as pessoas deveriam se sentir ao entrar no edifício. A arquitetura coreografando o comportamento humano, basicamente. Literalmente. O documento mostra como o estilo romanesco medieval usava arcos redondos e pesadas abóbodas de berço. Eram igrejas que pareciam fortalezas de pedra grossa, Escuras e intimidadoras. feitas para transmitir estabilidade física e moral em um mundo muito perigoso. Elas eram super didáticas, ensinando lições severas sobre o inferno logo nas esculturas das portas. Mas aí, a engenharia evolui e o gótico vira o jogo de ponta cabeça. Ah, o gótico. Ele troca todo aquele peso pela transcendência pura. Com a invenção dos arcos apontados e das abóbodas de nervuras, as paredes não precisavam mais suportar todo o peso do teto sozinhas. O que foi um salto tecnológico absurdo. Imenso. Isso permitiu abrir buracos imensos nas paredes de pedra e preenchê-los com vitrais coloridos. Catedrais como Notre-Dame e Chartres, elas simplesmente inundavam o interior de luz. E a luz ali era tipo a manifestação literal de Deus, né? Exato. A arquitetura puxava os olhos de quem entrava diretamente para os céus. Era para você se sentir minúsculo perante o divino. É uma manipulação genial do espaço.
Então, chegamos ao Renascimento, a grande virada. De repente, a luz não é mais só divina. A luz se torna um objeto de estudo científico. E matemático. Mas a dúvida que fica é: o Renascimento foi só uma reciclagem daquelas estátuas gregas antigas ou foi o momento em que a arte e a ciência finalmente assinaram um contrato de união estável? Ah, com certeza foi o momento da união definitiva com a ciência. O Renascimento não apenas resgatou o humanismo grego, ele, armou esse humanismo com matemática. Nomes de peso entrando em cena agora. São Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Eles introduziram inovações mecânicas revolucionárias, dominaram a perspectiva linear. Que é usar a geometria para criar aquele ilusão perfeito de profundidade. Isso. E o chiaroscuro, que é literalmente jogar uma luz forte contra uma sombra profunda para fazer os corpos saltarem da tela em 3 dimensões. Uau! E bravas como A Última Ceia representam uma mudança filosófica tectônica. A perspectiva deixa de ser teocêntrica para se tornar antropocêntrica. O olhar humano, guiado pela razão, passa a ser a régua que mede o universo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a partir daqui, a história da arte passa a funcionar como um pêndulo geracional frenético. Um eterno vai e vem. Exato. Assim que o movimento atinge um nível de regras e perfeição, a geração seguinte se rebela contra ele. O Renascimento atingiu a perfeição absoluta. E o que aconteceu em seguida? O maneirismo chegou para distorcer tudo. É o padrão inevitável da saturação visual, sabe? O maneirismo com artistas como Parmigiano e Pontormo rejeita totalmente aquele equilíbrio renascentista. Porque se a anatomia perfeita já foi alcançada, o que mais sobra para fazer? Sobre o artifício, eles começaram a pintar pescoços excessivamente longos, proporções estranhas, sabe? Poses anatomicamente impossíveis e torcidas. Era um estilo focado na tensão e na complexidade intelectual. E essa tensão logo ia explodir no drama emocional e teatral do Barroco, né? Com força total. O Barroco é puro cinema antes do cinema existir. É a luz e a sombra de Caravaggio levadas ao extremo. É quase como ter um holofote no escuro. Rubens e Rembrandt trazem uma fisicalidade e um dinamismo intenso para as telas. É uma arte que exige a sua atenção física. E na arquitetura temos a ornamentação absurda de Versalhes. Era arte projetada para sobrecarregar os sentidos. Mas, como sempre acontece, a elite se cansa de tanto peso dramático e cria o rococó. Ah, o alívio visual. Nossa fonte descreve o rococó com artistas como Fragonard usando tons pastéis para pintar cenas de fuga romântica e lazer. E, honestamente, é muito difícil não ver o rococó como equivalente do século XVIII aos perfis milionários em redes sociais hoje. Nossa, pior que é verdade. É uma estética hedonista, superficial, completamente focada na própria bolha de privilégios. E se conectarmos isso a um panorama maior, fica claro que a arte assumiu o papel de sintoma e ao mesmo tempo de cura para o estado psicológico de uma época. Como assim cura? Bom, esse excesso frívolo do rococó gerou uma repugnância moral tremenda na sociedade, o que inevitavelmente puxou o pêndulo para o lado oposto, que foi o neoclassicismo. Ah, claro, a reação iluminista. Exato. Impulsionado por esses ideais e pelas escavações recentes das ruínas de Pompeia, pintores como Jacques-Louis David trouxeram de volta a disciplina. Linhas limpas, geometria rigorosa. Virtude cívica e autossacrifício patriótico. Não é à toa que a arquitetura governamental moderna ainda copia a sobriedade greco-romana do neoclassicismo. Foi tipo uma dieta detox visual e moral para a sociedade. Só que o ser humano não é feito apenas de geometria e lógica, não é mesmo? Definitivamente não. E aí o romantismo surge dando um belo chute na porta da razão neoclássica. Com artistas como Turner e Delacroix, o foco se volta inteiramente para a emoção brutal, o poder sublime e aterrorizante da natureza, o individualismo profundo, as paixões indomáveis. Eles queriam que você sentisse o vento da tempestade na pele, não que calculasse o ângulo do barco. Perfeito. Mas viver em um estado constante de drama tempestuoso também cansa. Na metade do século XIX, a Revolução Industrial estava a pleno vapor. O drama épico do romantismo parecia falso para as pessoas comuns nas cidades. É quando entra o realismo. Uma baita quebra de expectativa. Artistas como Gustave Courbet e Jean-François Millet tomam uma decisão radical.
Eles rejeitam as fadas, os heróis mitológicos e os grandes líderes militares. Em vez disso, eles pintam camponeses quebrando pedras e plantando trigo. Focam a lente crudamente na dura realidade física e social do cotidiano. E essa mudança de foco para o mundo real abriu a porta para o que eu considero um dos momentos de ruptura tecnológica mais subestimados da arte, que foi o impressionismo de Monet, Degas e Renoir. Subestimado tecnologicamente, você diz? Sim, porque muita gente acha que eles começaram a pintar aquelas manchas de luz ao ar livre apenas porque tiveram uma epifania poética. Mas não, a verdadeira força motriz foi tecnológica. A invenção das tintas metálicas em tubos portáteis permitiu pela primeira vez na história que os pintores saíssem dos ateliês escuros. Nossa, é verdade, o tubo de tinta mudou tudo. Eles podiam simplesmente ir pintar à luz do sol em tempo real, lá nos campos e nas ruas da cidade. Esse é um ponto vital. A tecnologia altera a mecânica da visão. Ao tentar capturar o momento fugaz ali na rua, os impressionistas dissolveram a forma contínua em pinceladas rápidas e soltas. E isso soltou as amarras da arte. Exato. Logo depois, o pós-impressionismo pega essa técnica e adiciona emoção e psicologia brutas. A gente vê isso com as cores pulsantes de Van Gogh e Gauguin. Aqueles amarelos e azuis intensos. E, o mais importante, temos Paul Cézanne. Ele começa a analisar a natureza através de cilindros e esferas subjacentes. Cézanne começa a fragmentar o plano visual, o que seria basicamente o golpe final na perspectiva tradicional. A virada do século XX é uma explosão simultânea de vanguardas, né? Antes mesmo desse golpe final do cubismo, a fonte lista movimentos que atacaram a realidade de todos os lados possíveis. Uma verdadeira revolução estética. Tivemos o simbolismo, com nomes como Odilon Redon e Gustave Moreau, que abandonou completamente a observação do mundo externo para pintar o intangível e os sonhos. Tivemos a arte nouveau, com Horta, Guimard e Mucha, que tentou curar aquela frieza industrial injetando linhas florais e orgânicas no design do dia a dia, nos móveis, nas estações de trem. Isso. O fauvismo de Matisse e André Derain libertou a cor de qualquer função descritiva. Sabe, o céu não precisa ser azul. Ele pode ser vermelho se for essa a emoção que você quer passar. É a cor pela cor. E o expressionismo de Munch e Schiele usou a deformação agressiva das linhas para mapear pura ansiedade e terror existencial. Exatamente como as pinceladas se comportam nesses movimentos, a mente humana da época estava tentando lidar freneticamente com o mundo em rápida industrialização. O que consolida tudo isso é o cubismo de Picasso e Braque. A obra Les Demoiselles d'Avignon rasgou aquele contrato que o Renascimento tinha assinado com a perspectiva linear. Acabou a ilusão de profundidade. Sim, eles pararam de fingir que a tela era uma janela mágica para o mundo real. É fascinante pensar nisso, que o cubismo é literalmente a tentativa impossível de desdobrar uma caixa tridimensional e exibir ela achatada em um mapa bidimensional, forçando quem olha a ver a frente, os lados e o fundo simultaneamente. É uma ótima analogia. E, ao mesmo tempo, na Itália, o futurismo de Boccioni e Balla tentava pintar a velocidade, a agressividade das máquinas e o ruído ensurdecedor da vida urbana moderna. A mecânica dessa virada é muito clara. A arte se desobrigou de retratar o mundo exterior. A realidade física tornou-se um mero andaime para dissecar o espaço estruturalmente ou para explorar o inconsciente. E se havia alguma fé restante na beleza do mundo físico, a brutalidade das guerras mundiais tratou de dizimá-la sem dó. Um trauma global absoluto. É aí que as regras do jogo mudam para sempre. Diante da carnicina sem sentido da guerra, surge o dadaísmo. Marcel Duchamp pega um mictório comum de banheiro, vira ele de ponta cabeça, assina um nome falso e coloca em uma galeria, chamando isso de arte. Os famosos ready-mades. E, sendo honesto, muita gente até hoje não entende isso de jeito nenhum. É sempre o alvo de piadas, né? Sim, porque um mictório virado quebrou a história da arte. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais importante da arte moderna. O dadaísmo, por meio dessa obra do Duchamp, forçou o mundo a questionar, afinal, o que fundamenta uma obra de arte? É a técnica ou a ideia? Exatamente. É a habilidade mecânica das mãos do artista esculpindo algo, ou é a escolha e a intenção mental por trás daquele objeto? O ato de designar algo como arte tornou-se a própria arte.
Essa inversão de valores abriu caminho para o surrealismo mergulhar de cabeça na psicanálise freudiana. Onde Salvador Dalí e Magritte pintavam objetos hiperrealistas, tipo relógios derretendo, mas em justaposições irracionais para expor o subconsciente. O sonho virou a realidade na tela. Então, a própria mente virou a tela principal, o que nos leva ao expressionismo abstrato da escola de Nova York, no pós-Segunda Guerra. Nomes como Jackson Pollock jogando tinta violentamente pelo chão do estúdio, Rothko com seus imensos blocos de cor flutuantes, e de Kooning. A pintura de ação, né? Exato. Se a realidade não fazia mais sentido depois da bomba atômica e do Holocausto, a pintura deixou de ser sobre a imagem final. A arte passou a agir como um sismógrafo da energia e da emoção do artista no momento da criação. O ato físico de pintar tornou-se o sujeito. Mas essa fisicalidade crua e pessoal foi mais uma vez combatida pelo pêndulo da história. O pêndulo nunca para. Nunca. A arte pop de Andy Warhol e Ali Lichtenstein respondeu a isso borrando as fronteiras sagradas entre a galeria erudita e as prateleiras do supermercado, replicando latas de sopa e recortes de quadrinhos para ironizar a cultura de consumo em massa. E então, sendo o advogado do diabo aqui, o pêndulo vai da emoção extrema para a ausência total dela, com o minimalismo de Donald Judd e Agnes Martin. Eles usam formas geométricas frias de metal e madeira. Tudo muito impessoal. Sim. E logo depois, a arte conceitual de Kosuth e Lewitt chega ao ponto em que as instruções escritas para fazer a obra são a própria obra. Quando a grande audiência vê isso, muitas pessoas pensam imediatamente, sabe? Até eu poderia ter feito isso. A frase clássica dos museus modernos. Como a arte convenceu o mundo de que uma ideia intangível supera a obra física em si. A resposta está na evolução da nossa própria relação com a informação. A arte conceitual argumenta que a execução mecânica de uma obra pode ser terceirizada sem problemas, mas o salto cognitivo, sabe, a epifania de ver o espaço de uma forma inédita, é o que carrega o valor real. Entendi. O valor está na mente que concebeu aquilo. Sim. No entanto, o ser humano anseia pelo toque, pela matéria. E é por isso que tivemos uma nova reação logo depois, que foi o neo-expressionismo. Basquiat. Ele mesmo. Artistas como Basquiat, Julian Schnabel e Anselm Kiefer trouxeram de volta aquelas telas enormes empastadas de tinta enérgica e símbolos viscerais sobre identidade e trauma histórico. Com uma volta ao orgânico e ao visceral. E a gente não pode esquecer que nessa mesma época a arte escapou completamente das quatro paredes de concreto das galerias. A arte de rua emergiu das subculturas urbanas. Tomando a cidade como tela. O que começou com tags nos anos 70 evoluiu para intervenções em escala monumental com o Banks, Shepard Fairey e J.R. E vale ressaltar aqui, de forma completamente neutra, que independentemente das inclinações políticas ou dos comentários sociais por trás dessas imagens, a verdadeira inovação mecânica da arte de rua foi tomar as rédeas do espaço público. Rompendo os portões institucionais. Eles eliminaram um intermediário, que seria o curador do museu, e forçaram uma acessibilidade visual crua, deitando e rolando na cultura pop diretamente nas paredes de tijolos da cidade para qualquer pedestre ver. E esse desejo incontrolável de democratizar o acesso e implodir os limites físicos da tela nos empurrou inexoravelmente para nossa era contemporânea. A era das telas de vidro. O momento onde a conectividade global e os pixels começam a engolir a tinta. O futuro digital, a fronteira entre o criador, a obra e nós, a audiência, praticamente desaparece agora. A fonte menciona os pioneiros do vídeo como Nam June Paik, que pavimentou o caminho para coisas como a realidade virtual e impressões 3D. Uma visão muito à frente do seu tempo. E tem também aquele fenômeno intrigante da arte pós-internet, com John Raffman e Olha Lialina. Eles não usam a internet como uma ferramenta para divulgar arte pronta. Eles investigam os próprios mecanismos de como as redes sociais, o fluxo infinito de memes e a obsessão por selfies estão reformatando ativamente a nossa identidade pessoal e coletiva. A rede mundial tornou-se, literalmente, o novo tecido da realidade. Mas o desdobramento mais vertiginoso desse novo cenário é, sem a menor dúvida, a inteligência artificial. Nossa, aí é que o chão some.
Hoje, a gente presencia a explosão da arte gerativa. Artistas focados no código, como Mário Klingemann e Refik Anadol, utilizam modelos de aprendizado de máquina e redes neurais imensas. Eles mastigam séculos de dados visuais e produzem resultados originais, alucinatórios e interativos. Impressionante de O assistir. algoritmo deixou de ser um pincel estático, sabe? Ele age agora com uma dose inquietante de autonomia. Então, o que tudo isso significa? Porque, pense bem, se uma rede neural começa a tomar microdecisões estéticas sobre cor, composição e luz, sem a intervenção direta humana, onde fica a criatividade? É a grande questão. O artista do futuro vai ser apenas um curador sussurrando comandos de texto para uma máquina? Ou a gente corre o risco de ver a habilidade humana ser relegada a um detalhe obsoleto? Essa é a grande tensão não resolvida do nosso tempo. Mas se fizermos uma síntese elegante de toda a nossa jornada de hoje, começamos arrastando pedaços de carvão e esfregando terra colorida nas paredes úmidas de cavernas, para tentar de alguma forma dar sentido e dominar os perigos físicos ao nosso redor. Sobrevivência pura. E hoje, milhares de anos depois, estamos treinando complexas redes neurais em nuvem para tentar entender, mapear e dominar a nossa recém-criada e caótica identidade digital. O que se mantém constante em tudo isso é que a arte é implacável. Ela sempre foi e continuará sendo o espelho mais preciso das nossas ferramentas disponíveis e das angústias subjacentes da nossa espécie. Nossa, isso é poderoso. O meio muda, os materiais mudam, mas a urgência por entender quem nós somos continua exatamente a mesma. E, bom, isso nos deixa com um pensamento final instigante para quem acompanhou este mergulho profundo até aqui. Algo para refletir quando observarem a próxima obra gerada por computador na sua timeline. Estou curiosa. Como vimos exaustivamente, toda a história da arte é movida pelo pêndulo da rebelião. O romantismo rejeitando a lógica do neoclassicismo, o expressionismo abstrato quebrando a estética tradicional de forma violenta. Hoje, a inteligência artificial consegue imitar perfeitamente o estilo do Da Vinci, do Van Gogh ou do Basquiat em questão de segundos, gerando um excesso visual, sintético e incrivelmente perfeito. Uma enxurrada de perfeição sintética. Então, sabendo dessa lei de causa e efeito histórica, será que o próximo grande movimento artístico genuíno da humanidade não vai ser uma rebelião radical e totalmente antidigital? Um retorno agressivo à falha, ao toque físico da mão suja de tinta e à imperfeição gloriosamente analógica. A semente da próxima revolução estética já pode estar sendo plantada nos ateliês analógicos por aí. É uma provocação e tanto. Continuem questionando o mundo visual e decodificando a história que acontece ao redor de todos vocês. Até a nossa próxima exploração.